Fala, meu povo da fazendinha, beleza? Augusto Viana na área. Olha só, vocês certamente aqui no canal já me viram falando sobre criação de coelhos. Nós inclusive temos aqui um vídeo muito completo falando sobre uma proposta de criação de coelhos para o sisteminha. Então, quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você depois assistir. Só que hoje eu vou trazer 5 raças de coelho muito especiais, cada uma delas com uma finalidade diferente. Aí você pode estar se perguntando, como assim finalidade, Augusto? Existem finalidades diferentes para a criação de coelho? Sim, existem diversas finalidades. Existem coelhos que são criados para o abate, para a obtenção de carne. Existem coelhos que são criados para a obtenção de couro. Existem coelhos que são criados para a obtenção de pelos. Existem coelhos que são criados como pets, como animais de companhia. Então, sem mais delongas, eu vou trazer o primeiro componente da minha lista. Eu estou falando do coelho angorá. O coelho angorá, ele se distingue das demais raças por ser a mais importante na produtora de pelos. A indústria de pelos de coelho é uma indústria muito importante no mundo. No entanto, ela é considerada de tríplice utilidade, ou seja, tanto para lã, como para carne, como também para a pele. Esse coelho, ele é um coelho que certamente ele sofreu alguma espécie de mutação, né? Porque não é comum você ver coelhos com pelos compridos, né? Mas no caso desse coelho, aconteceu essa mutação, apareceram esses coelhos com pelos longos e eles começaram a ser criados justamente para poder fazer a retirada desse pelo. Uma coisa interessante do coelho angorá é que você não precisa abater o animal para poder ter lucratividade com ele. A exemplo do que é feito com as ovelhas, cuja lã é tosquiada e o animal volta para o pasto para poder comer e depois essa lã crescer novamente e ser novamente tosquiada, com o coelho angorá é a mesma coisa. Esse animal ele passa por essa tosquia de meses em meses e esse pelo é comercializado com a indústria. Eles são coelhos que, a depender da variedade, pode ser de pequeno a médio porte, tá? Entre 1,5 kg e 4 kg. Agora, ao mesmo tempo que o pelo é uma vantagem na criação desse animal, o pelo também é uma desvantagem, porque ele vai exigir de você um cuidado muito grande na escovação desse pelo, na manutenção da limpeza, porque o pelo é o produto mais valioso, então ele tem que estar bem preservado até o momento da tosquia. Aí você me pergunta, Augusto, você indicaria ele para poder criar na sua fazendinha, no seu sisteminha? Olha só, justamente por conta dessa dificuldade no trato do pelo e talvez por não ter aqui por perto uma indústria especializada para receber esse pelo, se bem que hoje com o mundo da internet você pode conseguir ser fornecedor de alguma indústria que fique em algum outro estado, você enviar esse material de repente via correios, né? Eu tenho poucas informações a respeito da indústria de lã de coelho aqui no Brasil, mas eu sei que ela existe, tá? Mas de qualquer forma eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada caso você tenha interesse e curiosidade de atuar nessa área também ligada aos coelhos. Mas Augusto, se você não tem interesse de criar, por que você trouxe essa raça? Porque da atividade produção de pelos, a raça angorá ela é a top mundial. Então por isso ela está na minha lista. E agora nós vamos para o quarto componente da minha lista. Eu estou falando do coelho negro e fogo. O coelho negro e fogo ele é pertencente da categoria dos coelhos que são utilizados para a obtenção de peles diferenciadas. Como você pode ver pela própria cor desse animal, ele para mim, em termos de coloração, é o coelho mais bonito que existe. Não existe uma coloração tão bonita quanto essa do coelho negro e fogo. O nome já diz, né? Ele tem essa coloração que mistura tons negros com tons marrons avermelhados. É um animal muito interessante e ele é utilizado na indústria da pele de coelho, né, que é usada para fazer vestimentas, colchas, adereços e tudo mais. Ele, por ter um tamanho mediano, também se aproveita a sua carcaça. Lógico, eles não jogam a carne fora. A carne do coelho negro e fogo também vai para a indústria alimentícia, né? Aliás, o coelho se aproveita tudo. É igual a vaca, né, do casco ao chifre,
o coelho também se aproveita tudo. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês do sisteminha da criação de coelhos, existe uma lista de utilidades para o coelho que você vai ficar impressionado. Depois você vai lá e assiste os dois vídeos, parte 1 e parte 2. Bom, voltando a falar sobre os coelhos com finalidade para obtenção de peles, além do coelho negro fogo, eu coloco também nessa lista, ao lado deles, pela categoria de importância, outras duas variedades. O chinchila, não estou falando do animal chinchila, eu estou falando do coelho, variedade chinchila, e do castor rex, né, que é um animal também com pelo maravilhoso. Então esses três animais estão dentre os mais valorizados para a obtenção de peles. Mas se eles estão ali emparelhados em nível de importância, por que você escolheu o negro fogo? Porque para mim é o mais bonito, né? De todos eles, eu acho que tem a coloração mais bonita. Apesar de que, em termos de utilização na indústria para pele, eu acho que o castor rex ele é mais utilizado. Mas eu coloco o negro fogo acima e coloco os outros dois um pouquinho abaixo. Mas criar um animal para produção de pele na fazendinha é indicado? Olha só, eu acho que sim. Eu acho que seria interessante ter alguns animais dessas variedades, porque eles também vão servir para o fornecimento de carne e a gente pode começar a aprender a mexer com a pele, né? A curtir a pele, a fazer produtos da pele. Acho que seria um subproduto interessante para a gente ter aqui na fazendinha. Beleza? E o nosso terceiro colocado é para a obtenção de carne. Eu estou falando do coelho Nova Zelândia branco. Esse animal com certeza é o coelho mais criado no mundo. Ele chega de 3,5 kg a 5 kg, podendo atingir 1,8 kg a 2 kg de 8 a 10 semanas de vida. O que isso quer dizer? Muita precocidade. Ou seja, ele é um animal que rapidamente alcança um peso adequado para o mercado, então por isso que os produtores têm um grande interesse nesse animal. Essa variedade também possui outras cores, só que essas variedades de outras cores têm um tamanho um pouco menor que o branco e variações na questão também da precocidade. E ele tem a finalidade principal de carne, mas a indústria também aproveita a sua pele, além de outros insumos. Junto ao coelho Nova Zelândia branco, eu indicaria também você criar outras duas variedades que são utilizadas em intercruzamentos, que são a variedade Califórnia e uma variedade brasileira chamada Botucatu, tá? Então, esse é um animal que certamente eu indico para ser criado no nosso sisteminha, na nossa fazendinha, porque é um animal que vai te dar um grande rendimento de produção de proteína animal. E agora nós vamos para o quarto colocado da nossa lista. Eu estou falando daquela que é considerada uma das maiores, se não a maior raça de coelho do mundo, o gigante de Flandres. O gigante de Flandres é uma raça antiga. Ele foi desenvolvido na Bélgica e se tem notícia dessa raça pelo menos desde o século XVI. E por que ele recebe esse nome de gigante? Porque realmente ele é um gigante. Esse animal ele pesa entre 6 e 10 quilos, sendo que existem registros de coelhos dessa raça que já chegaram a 18 quilos. Imagina um coelho de 18 quilos, é muito coelho. E eu vou te falar que essa raça está se tornando cada vez mais popular para os cunicultores, né? Os criadores de coelho. Aqui no Brasil tem muita gente que cria, inclusive tem um canal aqui no Brasil que eu sigo, que eu acho muito bacana, e que eles têm lá indivíduos dessa raça muito interessantes, que é o canal Coelho Gigante Dois Irmãos, tá? Depois você procura aí no YouTube, muito interessante, eles têm coelhos muito bonitos lá, de porte muito bom. E qual é a finalidade desse coelho gigante? Pele e carne. Só que muita gente tem utilizado esse coelho para fazer combinações com outras raças, por exemplo, como o Nova Zelândia branco, né? Eles dão um pouco mais de tamanho no Nova Zelândia branco, em compensação, Nova Zelândia dá um pouco mais de rusticidade e precocidade nessa mistura com o gigante de Flandres.
O gigante de Flandres, ele é um animal que inspira muitos cuidados, porque ele não tem uma rusticidade tão grande assim. Além de que você tem que ter muito cuidado com a questão da alimentação, porque você pode cair no erro de pensar, pô, ele é grande, eu vou dar muita comida. Então ele pode começar a criar sobrepeso e esse sobrepeso trazer para ele problemas. E as gaiolas onde você vai criar esse animal, elas também precisam de algumas adaptações para esse bicho, porque ele precisa de um assoalho onde ele não venha desenvolver algumas doenças nas patinhas deles. Beleza? Mas é um animal muito interessante e que sim, eu vou criar esse animal aqui no meu quintal. Eu vou ter pelo menos alguns indivíduos para poder fazer combinações de cruzamentos, que eu acho que é algo muito interessante. Tem muita gente já fazendo e os resultados têm me interessado bastante. E agora, o quinto e último colocado da minha lista é o menorzinho de todos. Eu estou falando de uma raça bem interessante, que ainda não é tão fácil assim de achar, talvez seja até na região de vocês, que é o Mini Lion Lop. Por que eu escolhi esse animal? Porque é o seguinte, existem muitas raças de pequenos coelhos voltados para o mercado pet, tá? Existe o Mini Lop, é um coelho com uma pelagem mais tradicional, só que com as orelhas pendidas para baixo, que dá um aspecto meio bonachão nele, né? Esse é um animal já muito famoso no meio pet. Existe outro também que é muito querido, que é o coelho Lionhead, cabeça de leão, que ele tem uma jubinha no rosto, né? Só que não felizes, não contentes, e o que eles fizeram? Eles fizeram o Mini Lion Lop. Até parece ser uma mistura dos dois. Ele é um coelho pequeno, com um pelo, com uma jubinha igual o do Mini Lion. Parece até alguma coisa, um pelo meio que do angorá fininho, comprido, né? E com as orelhas pendidas para baixo também. Então ele é um animal extremamente exótico, interessante, chama muita atenção. Então assim, eu coloquei ele no topo por ele ser o mais diferente, né? E as pessoas estão sempre buscando coisas diferentes, fofinhas, engraçadas nesse ramo pet. Aí você deve estar se perguntando, Augusto, pô, tá falando de criação de coelho pet, rapaz? Você sempre foi voltado para a criação de abate, para comer, para carne, sobrevivência aí no seu quintal. Por que tá falando de criação para o mercado pet? Porque você pode aproveitar a tua estrutura que já está ali montada para poder criar os teus coelhos para a área de alimentação e você pode ter alguns indivíduos desses onde você pode tirar filhotes e tirar uma graninha no mercado pet, né? Se tornar um fornecedor aí para pet shops. Então eu acho que vale a pena sim, de repente você ter alguns indivíduos que você aproveita para fazer uma graninha, né, criando esses animais na tua estrutura que já vai estar lá montada, né? Levando-se em consideração de que você venha a ter uma estrutura bem montada, né, que seja um lugar saudável para esses animais. Eu não estou falando criação vagabunda de fundo de quintal, não. A nossa criação é de fundo de quintal, mas ela é top, alto nível, seguindo padrões sanitários, veterinários, zootécnicos. Beleza? Então, esses animais eles são muito interessantes, né? E você pode fazer um extra ali, porque todo mundo me pergunta, Augusto, como é que eu posso fazer um extra? Será que é possível ganhar dinheiro com a minha fazendinha? Eu sempre digo, o objetivo não é ganhar dinheiro, mas se tiver uma oportunidade de fazer uma graninha, por que não? Não é? Então, eu coloco o Mini Lion Lop junto do Mini Lop e do Lionhead como excelentes escolhas para você ter aí na sua criação de coelhos. E aí, o que você achou da minha lista com os 5 top coelhos para a criação na sua fazendinha? A lista está aprovada? Você mudaria? Colocaria outra raça? Comenta aqui embaixo. Aproveita, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, rapaz, se inscreve no nosso canal, assim você não vai perder nenhum dos vídeos falando sobre o melhor da produção rural em pequenos espaços e todas essas informações curiosas e importantes que a gente traz aqui no canal Fazendinha de Quintal. Aproveita, dá aquele like, porque dando like o YouTube vai entender, rapaz, esse vídeo aqui é legal, as pessoas estão gostando, eu vou mostrar esse vídeo para outras pessoas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!